Muito bom dia. Um grande gosto aqui de voltar ao Funchal, esta sala magnífica, este auditório, acho que penso que tive a ocasião de aqui estar precisamente quando ele foi inaugurado, já há uns anos. Julgo que na altura era presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Bons tempos, agora estou afastado dessas lides. Há outros intervenientes, mas claro que só temos que agradecer ao Dr. Artur Batista a presidir ao Conselho Regional da Madeira dos Advogados, porque é uma tarefa realmente que é muito empenhativa, é uma tarefa gratuita e é uma tarefa que dá muita chatice e muitos trabalhos. Aliás, eu que o dia, quando fui presidente do Conselho Fiscal da Ordem Nacional, bem sei o trabalho que isso deu e os problemas que isso envolveu, mas filo por gosto, quem corre por gosto não cansa. E, portanto, agradeço também o facto do Dr. Artur Batista aqui estar, nesta importante função, e também de ter propiciado esta formação em Direito Marítimo. Portanto, fica aqui o meu agradecimento e a honra que me deu de poder aqui estar e também o gosto de voltar à Madeira. Aliás, sabem que eu tenho uma ligação especial pela Madeira, não sou madeirense, mas há pelo menos aqui algo que me liga muito à Madeira. Às vezes digo isto, quando aqui venho, não é mal estar assim a contar este aspecto mais pessoal, é que o meu aniversário é o mesmo dia do aniversário da Madeira, 1 de julho. Claro, eu sou um bocadinho mais velho que a Madeira, eu sei que não parece, mas enfim, politicamente, não geograficamente. A Madeira é muito mais antiga do que eu, isso realmente é pré-história. Mas realmente o meu aniversário é dia 1 de julho, como sabem, dia 1 de julho de 76 foi a entrada em vigor do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Em tempos tive a ocasião de vir cá uma vez convidado, fazem sempre essa cerimónia solene em São Vicente, naquele tempo em que o Parlamento madeirense era também particularmente colorido, porque havia assim uns deputados que animavam muitas vezes essas sessões, incluídas mesmo as sessões solenes, as mais solenes de todas, como era essa, de facto, do dia 1 de julho, e essa intervenção que foi também animada uma vez mais por essas pessoas, por esses deputados que realmente tinham essa particular capacidade artística, digamos assim. E eu também gostaria de agradecer à nossa moderadora, a doutora Helena Pereira Alves, também, colega, e também cumprimentar o professor Hugo Ramos Alves, também que aqui se junta, e também o professor Manuel Januário da Costa Gomes, que eu conheço há muitos anos, tenho pena que não esteja aqui, sei que é madeirense de Gema, mas, enfim, vamos ouvi-lo até através pela via videoconferência. Ora bem, em relação, dando cumprimento a todos os colegas que aqui estão, as autoridades, vejo aqui algumas caras conhecidas, alguns alunos, também cumprimento o Dr. Tiago Azevedo Gouveia, que a parte da tarde também vai ter a sua função. Portanto, aqui gostaria de fazer aqui uma pequena prevenção em relação a estes temas. Há um conjunto variado de temas, de facto, de direito marítimo, mas eu falarei mais da perspectiva do direito público. Penso que os outros colegas falaram mais do direito privado, mas eu falarei mais do direito público e, sobretudo, preocupado com algumas questões também regionais, porque há questões aqui específicas que têm que ver com opções de natureza legislativa, opções que foram tomadas e que prejudicaram, provavelmente, as regiões autónomas. Aqui falo, tanto da Madeira como dos Açores, sobretudo na parte do licenciamento dos planos de aproveitamento do mar. Essa matéria, como sabem, é uma legislação comum, feita pelo Estado, e, de facto, isso, a meu ver, suscita algumas dúvidas e, sobretudo, causa danos ao próprio desenvolvimento da autonomia regional. Claro que o meu poder é o poder de pensar livremente, que é um poder muito importante, apesar de tudo, mas pode ser que, se várias pessoas pensarem livremente da mesma maneira, pode ser que as coisas no futuro venham a mudar. De facto, mas o panorama nessa maneira não tem sido brilhante, porque o Estado, com insistência, tem recusado atribuir mais poderes de gestão marítima às regiões autónomas. Mas depois falarei especificamente sobre esse assunto. Eu trouxe aqui uns slides, enfim, não muito desenvolvidos, mas cada slide com o tema das minhas intervenções, porque eu vou fazer, no fundo, são 4 temas, portanto, depois que ali aparece temas de direito do mar. Portanto, tentei aqui selecionar alguns assuntos mais específicos, enfim, espero que não seja assim uma coisa muito desorganizada, mas falarei sobre os aspectos mais gerais, também de enquadramento, e até porque, como disse o Dr. Artur Batista muito bem, o Dia Internacional do Mar é um dia muito importante, porque provavelmente é o dia que recorda a entrada em vigor de uma importantíssima convenção, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, aliás, negociada ao fim de 9 anos, entre 73 e 92,
às vezes conhecida por Convenção de Montego Bay, de 10 de dezembro de 1902, embora só tenha entrado em vigor mais tarde, esteve bloqueada 12 anos, com a alteração que foi introduzida pelo Acordo de Nova Iorque. Aliás, esteve bloqueada porque, sobretudo por causa do novo regime que tinha criado no que respeita aos fundos marinhos. Hoje os fundos marinhos suscitam um maior interesse porque dão muito mais utilidades e os grandes países que têm tecnologia de investigação marinha, digamos, no fundo do mar, portanto, estamos a falar a 3 km, a 4 km, ora, esses países bloquearam essa convenção porque aquilo que era só deles não quiseram partilhar com os outros, o que até é compreensível no sentido egoísta da coisa. Mas isso não podia ser, porque esse é um património comum da humanidade, a Convenção veio dizer isso pela primeira vez. Os fundos marinhos são património comum da humanidade e, portanto, tudo aquilo que de lá se retirar deve ser, obviamente, distribuído equitativamente por todos os países do mundo, incluindo aqueles que nem sequer têm acesso ao mar. E, portanto, isso provocou vários problemas, essa solução que foi assinada em 82, houve depois umas alterações que matizaram esse princípio da equidade e a Convenção lá entrou em vigor, então, em 1994, embora na prática as coisas não estão assim a funcionar muito bem nessa matéria dos fundos marinhos, mas também não é sobre isso que eu queria aqui falar especificamente. E, portanto, a minha primeira intervenção tem a ver com a questão da delimitação dos espaços marítimos, e não só os espaços marítimos, mas também, em geral, dos espaços terrestres, até porque há uma outra questão que, de vez em quando, aflora como uma questão nova que se tem suscitado também no âmbito da discussão pública das coisas. E, portanto, aqui o primeiro aspecto que eu queria aqui referir é o seguinte: as comunidades humanas dos Estados não vivem, nós não somos nem borboletas, nem pássaros, nem somos peixes. Portanto, nós vivemos, obviamente, num espaço físico que se chama terra, ou terra firme, ou terra seca, como queiram chamar. E, portanto, é natural que na organização política os Estados tenham todo o cuidado na delimitação dos territórios sobre os quais exercem o seu poder político. Este é um assunto que, para muitos, não tem grande importância, porque é um assunto que, aparentemente, é um assunto que é fácil de resolver, mas às vezes não é. E, portanto, o Estado tem poder sobre os espaços geográficos, não apenas marítimos aqui em particular, embora saibamos que o mar ocupa cerca de 2/3 da superfície terrestre, mas, portanto, a questão não é só a questão do Estado, é porque hoje a comunidade internacional também tem poderes sobre os espaços internacionais e cada vez tem mais poderes. Isso já não é os espaços internacionais já não são, incluindo obviamente a maior parte deles, que são espaços marítimos, já não são espaços de não direito, ou já não são espaços em que não haja regras, ou em que a regra fundamental seja faça-se o que quiser. Isso já não é assim. Há um conjunto de restrições que implicam uma limitação no aproveitamento dos recursos que esse mar oferece, precisamente com uma perspectiva, no fundo, duas perspectivas de sustentabilidade desse mesmo ecossistema, sobretudo questões de poluição, por exemplo, ou a questão da extinção das espécies, e sobretudo também questões de segurança marítima. Também isso é muito importante porque o espaço internacional, como depois veremos mais na parte da tarde, agora suscita novas preocupações do ponto de vista das novas ameaças, sobretudo a questão da pirataria marítima. Portanto, o mar não é um território, digamos assim, sem direito, não é uma balbúrdia, não pode ser uma balbúrdia, é um espaço de liberdade. Se for o mar internacional, soberania tem outras características, mas é um território hoje cada vez mais regulamentado. Aliás, isso corresponde precisamente à superação de um conceito antigo do direito romano, quando se considerava que o mar era uma res communis omnium. Portanto, no sentido, não é uma coisa de todos, no sentido de todos poderem fazer aquilo que quiserem, mas é uma coisa de todos, mas é uma coisa de todos regulamentada. Assim como o mercado, quando é um mercado livre, o mercado deve ser concorrencial, mas não há concorrência perfeita sem regras. Essa foi a grande mentira do século XIX. Foi acreditar-se que o mercado podia ser perfeito sem regras. E de facto, o resultado foi a questão social. Não havia regras nenhumas e foi a exploração dos trabalhadores pelos empregadores e houve um conjunto de distorções na economia do capitalismo que correu mal no século XIX, quando ela apareceu, e que depois correu mal por causa disso. Portanto, a concorrência tem que ser regulamentada para ser perfeita, assim como também a liberdade do uso do mar tem que ser regulamentada para ela ser perfeita, ou pelo menos para ser o melhor possível.
E, portanto, é natural que neste problema de intervenção dos poderes, quer do Estado, quer da comunidade internacional nos territórios, haja, por um lado, diferentes regimes de aproveitamento. Portanto, uma coisa são aquilo que nós chamamos os espaços nacionais ou soberania, outra coisa são os espaços internacionais. Embora esta distinção também esteja um pouco em crise, também, esse é outro problema. Porque há zonas que já são as zonas híbridas, que não são bem nem espaços nacionais, nem são bem espaços internacionais, são zonas de transição. Claro que eu não estou com isto a dizer que não haja, obviamente, digamos, uma delimitação clara entre os vários espaços. Portanto, claro que o mar territorial, por exemplo, é espaço de soberania, não há nenhuma dúvida. Também não há nenhuma dúvida que o alto mar é um espaço internacional por excelência. Mas se nós pensarmos, por exemplo, ou na zona contígua ou na zona económica exclusiva, já essa resposta pode ser uma resposta difícil de dar, porque vamos ter que dividir esses espaços dividir o regime conforme as utilidades que nós possamos dele retirar. Por exemplo, no caso da zona económica exclusiva, ela será uma zona internacional para efeitos de navegação, embora não totalmente internacional, mas já não será uma zona internacional para efeitos, por exemplo, de captura e de recursos piscícolas que, eventualmente, obviamente, que a zona económica exclusiva tem e em grande abundância. Portanto, isso também mostra que, às vezes, essa dicotomia fácil, que era ou é nacional ou é internacional, isso já não é bem assim, porque há zonas de transição, para já não falar depois de zonas especiais que possam ser estabelecidas, zonas de condomínio, por exemplo, de intervenção de vários Estados. Portanto, este é um primeiro ponto que eu gostaria aqui de referir. Depois, em relação aos próprios territórios, também são diferentes. Os territórios sobre os quais o Estado e o direito nacional intervêm são diferentes. Nós sabemos que há territórios, enfim, terrestres, que é o que nos interessa mais, nós vivemos na terra seca, territórios marítimos e territórios aéreos e até territórios exteriores. O espaço exterior também hoje é um território muito importante, cada vez mais, aliás. E isso levanta a um problema complicado, que é o problema da sua delimitação. Normalmente, claro que não é difícil dizer onde é que está o ar e onde é que está o mar. Isso é capaz de não ser difícil. Isso é uma delimitação natural, não é uma delimitação que impõe alguma regra especial, porque o ar não é água, a água não é o ar, a terra não é água, a água não é a terra, isso é fácil. Mas o problema não é esse. O problema é quando nós temos o mesmo espaço, com a mesma natureza geomorfológica ou geográfica, que sobre o mesmo mar, por exemplo, mas sabemos que o mar de um país acaba num lugar e o mar do outro país acaba noutro lugar. Ou o mar soberano de um país acaba num lugar e começa o mar internacional. E os peixinhos, quando passam essa fronteira, não sabem se saíram do mar da Madeira e entraram no mar internacional ou se saíram do mar dos Açores e entraram no mar internacional. Os peixinhos não percebem a mudança do âmbito político de intervenção nesse mesmo mar, nem sabem qual é a diferença entre poderes soberanos e poderes de jurisdição ou poderes livres de intervenção. Os peixinhos não sabem, mas nós temos que saber. Portanto, nós temos que saber do ponto de vista de delimitarmos esses espaços, até para evitar problemas maiores de conflitos que existem. Já tem havido muitos conflitos por causa da delimitação de fronteiras marítimas. Ora bem, qual é a maneira de nós estabelecermos essas divisões, essas fronteiras? Desde logo, uma vez que nós estamos a 3 dimensões, não é? Nós estamos a 2 dimensões, estamos a 3 dimensões, há 2 tipos de delimitação. Há uma delimitação horizontal e vertical. A vertical tem a ver com a distinção do espaço que está em causa daquele que está em cima e daquele que está em baixo. Portanto, no caso do mar, o que está em cima é o ar, o espaço aéreo, e o que está em baixo é o leito e o subsolo. E isto tanto vale para o mar como vale para a terra firme, portanto é a mesma coisa. Portanto, há uma delimitação vertical, portanto, distinguindo o que está em cima do que é que está em baixo. Mas como estamos a 3 dimensões, há também uma delimitação horizontal, com aquilo que está, digamos assim, à frente, ou atrás, ou à esquerda ou à direita, conforme possamos ver a coisa. Portanto, estes são os chamados limites verticais e limites horizontais. E depois limites verticais superior e inferior, e limites horizontais anterior e posterior e lateral. Portanto, são essas, mais ou menos, enfim, estou aqui só a dar aqui umas noções básicas sobre a delimitação. Isto não é muito difícil de perceber. Mas qual é o problema que isto envolve? Envolve depois saber como é que nós vamos definir estas fronteiras. Porque se é verdade que as fronteiras se definem bem quando não há espaços contíguos de outro país, ou quando essa delimitação é dada por um critério naturalístico, porque, como vos disse, a água não é ar e a água não é terra, isso é fácil.
O problema não é esse, o problema é quando depois, no mesmo espaço, com a mesma natureza, vamos pensar sobretudo no espaço marítimo, há a concorrência de várias soberanias sobre esse mesmo espaço. E, portanto, a Convenção de Montevideo Bay, nesse aspecto, tem vários critérios, precisamente para delimitar o espaço marítimo que pertence a um país do espaço marítimo que pertence ao país que está ao lado, ou que está em frente, depende depois das circunstâncias. E, portanto, qual é a maneira disso se resolver? Claro que a Convenção, à partida, sendo um tratado, a Convenção estabelece, desde logo, critérios próprios e, digamos assim, imperativos, mas muitas vezes os países não estão de acordo com esse modo de designação, com esse modo de definição. Ou às vezes não estarem de acordo com o critério, é não estarem de acordo com a aplicação do critério, que é uma coisa diferente. Portanto, em relação, por exemplo, em relação ao mar territorial, sabemos que ele começa na linha da baixa-mar e termina numa linha paralela de 12 milhas. Isso é fácil. Mas depois, às vezes, há países que têm linhas de base retas, ou zonas, quase sempre há zonas de linha de base reta, que muitas vezes envolvem o aumento substancial do espaço marítimo do país, porque aquilo que depois fica entre a linha de baixa-mar e o território seco, a terra firme, passa a ser considerado como águas interiores. Isso, enfim, se não tem muito significado, por exemplo, digamos, em zonas em que há um certo estreitamento da costa, pode ter um profundo significado, por exemplo, no caso da Noruega, com os fiordes em que isso sucede, ou no caso, por exemplo, das baías históricas, em que muitas vezes todo o território marítimo que está dentro das baías históricas, se não fosse esse critério da linha de base reta, esse território seria um território internacional até, seria um mar internacional e passa de mar internacional, imaginem, não para mar, para mar territorial, mas passa até para águas interiores, que é um regime ainda mais severo ou mais restritivo da intervenção alheia, ou seja, ou pelo menos mais favorável à soberania do Estado. Portanto, isto significa que é preciso definir, muitas vezes com dificuldade, no fundo, as fronteiras. O ponto é esse, são as fronteiras territoriais, quer sejam elas fronteiras marítimas, quer sejam fronteiras terrestres, quer sejam fronteiras de outra natureza. Aqui, claro, o que é normal é os países chegarem a acordo entre si sobre essas fronteiras e, portanto, claro que se o país for uma ilha no meio do oceano, é capaz de não estar muito preocupado com isso, porque não tem nenhum país por perto, não tem vizinhos. Agora, se o país tiver por perto outros países, seja ao lado, seja em frente, a coisa torna-se muito mais complicada e há um longo historial de conflitos sobre isso. Bem, basta pensarmos no Golfo da Guiné. Agora, o Golfo da Guiné realmente tem outro problema, que é o problema da pirataria, até nem tinha. Mas o Golfo da Guiné é a zona do mundo onde mais decisões arbitrais foram feitas para definir os espaços marítimos. Porquê? Porque o Golfo da Guiné, como sabem, tem uma configuração própria, porque tem uma série de países que são mais ou menos retangulares em relação à costa, mas é uma costa que é uma costa côncava ou convexa, depende da perspectiva de se estar a ver. E quando esse espaço se projeta no espaço marítimo, há uma automática redução porque isto é, se o Golfo da Guiné fosse uma linha reta, a costa fosse uma linha reta, não havia problema nenhum, porque, digamos, o mar territorial e a zona económica exclusiva e a plataforma continental seriam um normal prolongamento para o mar daquilo que já estava definido em terra como sendo as fronteiras marítimas entre dois países, dois ou mais países. Mas o problema não é esse, o problema é que não é assim que sucede. De facto, as zonas da fronteira terrestre estão fixadas, mas depois, se nós projetarmos para o mar, aquilo não dá, digamos, retângulos exatamente iguais aos retângulos que existem em terra de cada um desses países. Estou a pensar, por exemplo, no Togo, por exemplo, ou na Costa do Marfim, por exemplo. Não dá. Dá depois uma coisa muito mais complicada do género de um triângulo, porque há um afunilamento do espaço à medida que se vai entrando no mar e à medida que se vão percorrendo as milhas, digamos, enquanto que na linha de base reta, por exemplo, para definir o mar territorial ou para definir a zona costeira, pode haver, por exemplo, 300 milhas ou 400 milhas de linha de base, mas depois no fim temos só 5 ou 10 milhas porque há um afunilamento do espaço devido à concorrência dos vários espaços que são marítimos, que são o prolongamento natural do território terrestre de cada um desses Estados. E, portanto, sobre esse assunto tem havido uma série de decisões de tribunais arbitrais, que são, enfim, acho que competência de alguns até árbitros portugueses, um deles, enfim, não homenageei neste momento, já faleceu há uns anos, o Dr. Miguel Galvão Teles, que é realmente um grande especialista, um grande nacionalista, além do mais.
e de facto isso suscitou, tem suscitado grandes dúvidas. Portanto, aqui, quando as coisas não correm bem, e é necessário, portanto, entregar a decisão a um tribunal, portanto, ou um Tribunal Nacional de Justiça, ou tribunais arbitrais que possam definir esse assunto. Mas, portanto, claro que o ideal é que as coisas corram bem, do ponto de vista de haver uma convenção entre os países, coisa que, infelizmente, também não tem acontecido com Portugal, porque isto não tem corrido bem com a nossa vizinha Espanha, a verdade é essa. Eu sei que isto pode ser politicamente incorreto, mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado em dizer as coisas corretas de acordo com a minha consciência. Agora, se os outros acham que é o correto, é o problema deles, não é o meu problema. E, portanto, sabemos que as coisas não têm corrido bem. Portanto, que recentemente o Ministro da Defesa falou do assunto, enfim, foi mal interpretado, eu até acho que não devia ter sido mal interpretado, essa é a minha opinião, mas nós sabemos que há um problema que está por resolver desde 1815, que é o problema do município de Olivença, que é ali junto a Badajoz. Esse território foi perdido por Portugal na sequência da Guerra das Laranjas, depois, no princípio do século XIX, e depois, com as invasões napoleónicas, realmente perdemos esse território, mas o território foi reatribuído a Portugal no Tratado de Viena, de 1815. Mas até hoje nunca foi entregue. Estamos à espera. Aliás, sobre isso posso contar até um pequeno episódio. Eu fui deputado à Assembleia da República entre 2009 e 2011. Isto não disse, nem tinha que dizer, porque realmente era... Essa é a parte menos relevante do currículo. Mas eu fui deputado entre 2009 e 2011, relevante para efeitos científicos, nada de más interpretações. Tive muito gosto em ser e julgo que fiz o meu melhor. Bom, embora tivesse pouco tempo, porque realmente aquilo terminou com uma dissolução antecipada, enfim, no tempo do fim do Sócrates II. Não vou ter mais nada. Portanto, abençoada dissolução, dirão alguns, não é? Se calhar é verdade. Bom, mas eu, na altura, eu estava, enfim, militando um partido que estava na oposição, e como sabem, quando se é deputado da oposição, isto é sempre mais animado, porque a pessoa tem mais liberdade, mesmo para fazer assim as coisas mais luminosas e mais estrambólicas que lhe passem pela cabeça. E eu, na altura, como sou assim uma pessoa que gosta de fazer coisas, não é? Assim, animado talvez, então resolvi fazer uma pergunta ao Ministro dos Estrangeiros, porque os deputados podem fazer perguntas ao Governo. É um poder muito importante, está no Regimento da Assembleia da República. Infelizmente, julgo que na altura, não sei se hoje em dia é assim, metade das respostas não existem. Portanto, o Governo marimba-se em metade das perguntas dos deputados. Portanto, isto mostra bem, realmente, o respeito que o Governo tem pelo Parlamento. Não sei se hoje em dia é assim, mas sei que deve ser, ou pode ter pior. E sei, sobretudo, que não há nenhuma sanção para a ausência de resposta por parte do Governo a uma pergunta do deputado. Claro que o deputado não vai perguntar qual é o próximo número do Euromilhões, não é isso que o deputado pergunta. Realmente, se perguntar... O doutor também tem estado como... Também fui para a Santa Casa dos Jogadores. Na altura eu fui criado do Euromilhões, por acaso. Mas para cá nunca me saiu, nem nunca joguei, porque nem podia jogar, senão... Isso faz-me lembrar uma história na América Latina de um presidente de uma Santa Casa que instituiu um jogo e depois saiu-lhe o Euromilhões logo passado 3 semanas, não é? Portanto, mas para evitar esse tipo de problema é estranho, não é? É uma grande coincidência. O homem tinha poderes especiais de adivinhação, talvez, não sei. Mas por acaso nós até, já agora, enfim, faço uma a Maria Joana Garapinto, que foi a professora da altura, já falecida há uns anos, mas realmente foi nesse tempo, entre 2002 e 2000, acho que isto foi em 2003, o mandato era 2002, 2005, realmente foi criado, o Euromilhões já estava em marcha, mas nós ainda fomos a tempo de apanhar o comboio do Euromilhões e realmente foi um grande avanço nos jogos sociais, porque o Totobola está em crise, e as outras lotarias não têm grande expressão do ponto de vista da receita da Santa Casa. Infelizmente a Santa Casa, que é uma grande instituição, já agora permitam-me estar a passar uma fase péssima. E lembro-me sempre já agora Lembro-me sempre de uma frase que dizia o professor Sousa Franco, acho que foi um professor, foi um grande juiz, foi um grande professor, e ele dizia, que sempre com graça, porque era naturalmente muito divertida, embora não parecesse, ele dizia que a Santa Casa não era santa, nem era casa, nem tinha misericórdia. E é verdade. Infelizmente, aquilo que eu vi por lá, não vi nada disto. Não vi nem santidade, nem misericórdia, nem unidade. Vi outras coisas desagradáveis, que se tentou, apesar de tudo, corrigir, e acho que se conseguiu até certo ponto. Mas agora, em relação à questão da pergunta, eu perguntei ao Ministro dos Estrangeiros, então, Sua Excelência, Sr. Ministro, diga lá o que é que vai fazer em relação à questão da Olivença, porque eu gostava de saber, eu sou deputado da República
E este assunto, por explicar lá juridicamente qual é que era a história da Olivença, ele ficou, não sei se sabia, mas, aliás, ele até penso que é madeirense, era o Dr. Luís Amado. Penso que é madeirense, não é o Dr. Luís Amado? É o ilustre filho da terra. E, claro, não me respondeu. É casado com madeirense. Não é por afinidade. Pronto, mas também se acha. Sim, bem, quem sabe que isto é uma das fontes das relações jurídicas familiares, não é? A afinidade. Portanto, está resolvido. Bom, mas eu perguntei, não tive qualquer resposta. Aliás, era uma pessoa até simpática, né? Mas ele depois um dia encontrou-me, já não sei se ainda era deputado, agora não sei precisar. E ele disse: sou o professor Gonçalo Algueiro, sim senhor, mandou-me uma carta, um requerimentozinho, já agora que podia ter respondido. Pois, mas sabe que eu tenho uma novidade para lhe dar. E eu pensei: pronto, a Olivença vai ser devolvida a Portugal. Já ganhei a década. Não, sabe o que é que ele me disse? Olha, é que agora nas ruas de Olivença os nomes também vão aparecer em português. Olha, muito obrigado. Portanto, a novidade era que a Olivença continuava a ser de Espanha, mas agora também passaria a ter os nomes em português. Bem, já é melhor isto do que nada, não é? Mas portanto, esta é a grande novidade que ele tinha para me dar. Mas claro que não me respondeu, nem ele, nem qualquer outro político até hoje. Porque a verdade é essa. Porque do Presidente da República nós não temos uma palavra, que eu saiba é quem representa a República, não é? Externamente, não há uma única palavra, e oficialmente do Governo não há nenhuma palavra, nem deste, nem de qualquer outro. E portanto acho que o Dr. Nuno Melo, Ministro da Defesa, quando disse isso, aliás, ele até nos explicou, na minha último ato como Presidente do OSCOT, num almoço que houve no Grêmio Literário, ele explicou que isso foi dito num contexto, porque há um regimento do Exército que tem o nome Olivença, o problema é esse, e ele achou que, perante essa cerimónia, tinha que falar sobre esse assunto, porque o próprio nome do regimento era de Olivença. Não sei agora precisar exatamente dos termos, mas portanto, é um regimento, uma organização militar que ficou do tempo em que a Olivença pertencia a Portugal. As Forças Armadas, como sabem, são as estruturas mais antigas que há num Estado e têm sempre, enfim, um grande respeito pela tradição e são muito patriotas, ou patrióticas, acho bem. E, portanto, ele, no fundo, sentiu-se obrigado a dizer qualquer coisa, não sei se ele disse no discurso ou se foi uma resposta a uma pergunta, agora não sei precisar bem. E, portanto, e claro, caiu-lhe logo tudo em cima, porque ele estava a levantar uma questão, a dizer até que se dizia que ele estava a pôr em causa as relações com a Espanha, mas não, isso é que eu não estou a perceber, então, mas... mas a vítima agora passa a agressora. Isso é que eu nunca tinha visto em lado nenhum. A vítima é a vítima. A vítima não é a agressora nem o agressor. Aqui quem é vítima é Portugal. Porque Portugal tem direito a um território que não lhe foi atribuído. Não vamos aqui estar a esconder nada. Esta é a verdade. E é isso que temos que assumir. E, portanto, eu não percebo qual é a passividade da política externa portuguesa. Não consigo perceber. É a teoria dos meninos bem comportados, que não quer levantar problemas com a Espanha, mas isso ninguém leva a mal, as questões não são pessoais, as questões são como são. E, portanto, recuso-me a aceitar esta passividade e, sobretudo, uma outra visão das coisas, que é muitas vezes veiculada. É verdade que há um grupo de amigos de Olivença que às vezes não são muito sensatos no modo como abordam este assunto, mas a questão de Olivença é muito tida como uma questão do Estado Novo, ou uma questão nacionalista. Não, mas uma coisa é o nacionalismo, outra coisa é o patriotismo. São coisas muito diferentes. E, portanto, acho que nós, como cidadãos, temos que conhecer qual é o nosso território e temos que reivindicar o nosso território e não estarmos aqui com o síndrome de menino mal comportado, que não se pode fazer queixinhas, porque isso é mal visto pelo governo internacional. Não, acho que nós devemos dizer aquilo que dizemos e aquilo que temos e reivindicar as nossas posições. Mas, portanto, eu gostava muito até que o regime dos requerimentos dos membros dos deputados ao Governo pudesse ser alterado no sentido de poder haver uma sanção para o caso de incumprimento. Bem, este é um aspecto, fiz aqui uma pequena, digamos assim, diversão por este assunto, mas é um assunto que eu acho que é um assunto importante e, sobretudo, para não pensarem que este assunto é de uns maluquinhos do direito constitucional. Isto não é um assunto dos maluquinhos do direito constitucional, nem dos maluquinhos do patriotismo. Isto é um assunto sério, porque isto é um território que é português, que está num tratado que foi ratificado por Portugal e por Espanha, o Tratado de Viena, que foi um tratado muito importante porque refez as fronteiras da Europa depois da derrota de Napoleão. Aliás, a segunda derrota só foi derrotada à segunda. A primeira depois conseguiu fugir da Ilha de Elba e ainda governou durante 3 meses. Mas da derrota definitiva de Napoleão, depois foi deportado pela Santa Helena e morreu em 1922, salvo erro. Mas foi um tratado muito importante porque fez as fronteiras da Europa e, portanto, que foi assumido, foi ratificado por Portugal e por Espanha. Mas a Espanha não cumpriu a sua parte e acho que tem que cumprir. E estas coisas, como sabem, no domínio público não há prescrição, nem há uso campeão.
este assunto não prescreve. Aqui o que é de soberania portuguesa é para ser para sempre. E não há cá tratados, nem há uso, nem há situações de não posse que possam validar direitos que não são das próprias pessoas envolvidas, a meu ver. Bom, mas isso, claro, também é uma arrogância política, mas lamento que, da parte dos políticos... É que, reparem, nem sequer há uma coisinha muito simples, que é já agora um protestozinho, nem um protestozinho há. Ao menos mandar uma cartinha, olha, eu quero protestar porque isto é nosso e vocês não dão. Pronto, ficamos todos felizes à mesa, no dia seguinte vamos todos almoçar, mas ao menos fiz um protesto. Nem um protesto há, não há nada. Portugal não faz nada. Por simplesmente por causa de um assunto que eu acho que tem a sua relevância. Enfim, é um território pequeno, com certeza, porque eu por acaso nunca fui lá, embora já tivesse várias vezes em Badajoz, mas é um pequeno território, um município, mas acho que temos de fazer alguma coisa. Agora, em relação aqui ao caso, em particular, da Madeira. Aqui a questão é mais complicada. Temos, enfim, se sabem, a questão das ilhas selvagens. Portanto, a Madeira tem 3 subarquipélagos, a Madeira, stricto sensu, as desertas e as selvagens, e no que respeita às selvagens há aqui uma dificuldade adicional. Aliás, dificuldade criada precisamente pela Convenção de Montego Bay, porque a Convenção de Montego Bay estabelece um regime próprio das chamadas Ilhas Rochedo. E diz que as Ilhas Rochedo são aquelas ilhas, diferentes das outras ilhas, que não se prestam, não têm vida económica própria e não se prestam à habitação humana, é o que lá está, da Convenção de Montego Bay. E qual é a consequência desta qualificação? Portanto, como sabe, o direito funciona com qualificações prévias. Portanto, se qualificarmos assim, que é a previsão, qual é que é a estatuição desta norma? A estatuição desta norma é da não atribuição ao redor da ilha que tem estas características, da zona económica exclusiva e da plataforma continental. Tem águas interiores, tem mar territorial, mas não pode ter nem ZEE, nem plataforma continental. Penso que poderá ter também zona contígua. Portanto, artigo 33 da Convenção de Montego Bay. E qual é aqui a questão? Aqui, de facto, há muito tempo protestos de Espanha em relação a Portugal, para Portugal não declarar ou não se auto-atribuir zona económica exclusiva e a plataforma continental ao redor das ilhas selvagens. Isso está dito. Portugal aí penso que terá contra-protestado, dizendo que não era bem assim, que aquilo se presta à vida humana, até porque moram lá pessoas, ou que alguns biólogos, e pode ter uma vida económica própria. Aliás, todos os Presidentes da República têm ido lá, pelo menos, manifestar, penso que mais do que simbolicamente, a soberania de Portugal em relação às ilhas selvagens. São duas, a selvagem maior e a selvagem menor. Mas, de facto, eu reconheço que a questão não é uma questão líquida. Eu acho que, para ser inteiramente justo, não é uma questão líquida. E depois Portugal aqui fez uma coisa que eu acho que não sei se foi uma coisa bem feita. Sabem que há uns anos esta parte, Portugal fez um estudo oceanográfico, aliás, esse bastante bem feito em geral, agora esta parte que eu acho que pode ter, que é mais controversa, e declarou nas Nações Unidas aquilo que ele achava, Portugal, que era a sua plataforma continental. Sabem que a Convenção de Montego Bay tem uma delimitação no que respeita à plataforma, que é o leito e o subsolo, a partir das 12 milhas até no mínimo às 200 milhas e no máximo às 350. E depois, conforme, digamos, as características do território, há países que até nem têm plataforma, por acaso temos países da América Latina, do lado do Pacífico, esses normalmente não têm plataforma porque, como tem a Cordilheira dos Andes, digamos, a parte que está submersa é uma parte abrupta, portanto, em vez de fazer assim uma inclinação suave, faz uma inclinação brusca para os fundos oceânicos, por causa do enrugamento da Cordilheira dos Andes, enquanto que noutros países isso não é assim, que é o caso de Portugal. Nós temos uma plataforma continental natural que vai, em alguns casos, até além das 350 milhas. Mas a Convenção tinha que estabelecer aqui um limite mínimo e um limite máximo. Portanto, por um lado disse, todos os países têm plataforma continental pelo menos até às 200 milhas, isso digamos que é uma plataforma mínima garantida, digamos assim, mesmo não tendo do ponto de vista geomorfológico ou geográfico. Mas quem tiver mais do que isso, pode ter mais do que isso. Mas também tem que ter um limite máximo. Porque se naturalisticamente um país tivesse a sorte de ter uma plataforma que fosse até às 500 milhas ou às 1000 milhas, então isso nunca mais acabava. Também era demais do ponto de vista da distribuição e da lógica do equilíbrio dos recursos e dos poderes ao nível internacional. Então estabeleceu um máximo de 350 milhas. Portanto, mínimo 200, máximo 250.
Portugal percebeu, e bem, aliás, com os estudos oceanográficos que fez, julgo que também nos anos de 2008, 2010, por aí, houve uma missão muito importante, ou até duas, sobre a exploração e para a delimitação da plataforma continental. Portanto, fez estudos oceanográficos mostrando precisamente que a plataforma que nós tínhamos correspondia às características que permitiam, de acordo com a Convenção de Montego Bay, ir até às 350 milhas em quase todos os lugares. E é por isso que aparece aquele mapa, muito conhecido, em que temos uma plataforma, digamos, praticamente em dobro daquela que teríamos se fosse apenas com 200 milhas. Aliás, praticamente fico quase que juntando a plataforma do continente com a plataforma dos Açores. Há ali só uma diferença, julgo que mais ou menos 500 km, porque os Açores ao continente são 2.000 km, não é? À volta, aquilo é quase que se toca, aqui não se toca, mas há uma zona realmente muito estreita, precisamente por causa do alargamento da plataforma continental. Portanto, da ilha mais oriental dos Açores, Santa Maria, são 350 milhas, e depois da parte mais ocidental do continente, que é penso que é o Cabo da Roca, são também 350 milhas. Portanto, isto depois transformando em quilómetros, bem mais um bocadinho, uma milha náutica são 1.800 e tal metros. Mas, portanto, Portugal fez este trabalho só, e por outro lado, a Convenção tem nos seus anexos, criou a Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é uma comissão de peritos, de especialistas, que ficou com a incumbência de receber por parte dos países aquilo que eles achavam que era a sua plataforma continental. E Portugal, depois desses trabalhos, apresentou aquilo que, na sua opinião, é a sua plataforma continental. Aliás, isto nem sequer se submete a qualquer tipo de autorização. É apenas a aplicação concreta de conceitos jurídicos, através depois de uma comprovação, obviamente, digamos, geológica e geográfica das características da plataforma de cada país. E, portanto, Portugal apresentou esse texto, que lá está há vários anos, para o assunto ser resolvido. Dizem que as coisas estão bem encaminhadas, não tenho assim notícias nos últimos tempos se isso já está resolvido ou não. Mas o que é que Portugal fez? Não sei se bem, mas eu percebo. Quando declarou a sua nova plataforma, portanto, alargada, às 350 milhas, em quase todos os lugares, isto devidamente comprovado com os estudos oceanográficos, não incluiu a plataforma nas Ilhas Selvagens. Não quis fazer isso. Porquê? Porque diz que se fizesse essa declaração, que isso iria perturbar tudo o resto, porque a Espanha iria impugnar, iria fazer rondas na Comissão de Limites da Plataforma Continental, etc., coisas assim. Eu não sei se isso é bem assim, eu também não sou especialista em decisão internacional, portanto, enfim, tenho respeito pelas pessoas que tomaram essa decisão, mas, a meu ver, eu penso que essa foi uma decisão, digamos, frouxa, foi uma decisão fraca, não foi uma decisão de um Estado que está ciente dos seus direitos e dos seus poderes e das suas responsabilidades. E no direito internacional isto não é para fracos. Isto não é para fracos. Isto para fortes já não é, agora imagina para fracos. E, portanto, Portugal não tinha nada a perder se tivesse mesmo declarado como deve ser também a plataforma ao redor das Ilhas Selvagens. Mesmo que internamente nós possamos ter algumas dúvidas sobre se aquilo se encaixa, ou melhor ou pior, no conceito de Ilhas Rochedo, portanto, não se presta à habitação humana ou não tenha vida económica própria. Eu também, sinceramente, admito que essa questão não seja uma questão, obviamente, não seja uma questão pacífica, admito, que entre nós. Talvez não admita publicamente. Sim. Mas esta questão é uma questão que está em cima da mesa. Claro que se não houver mais nenhum problema em relação ao resto da plataforma, nós ficamos todos felizes. Mas acho que nesta matéria Portugal tinha a obrigação de ter feito uma declaração também incluindo o subarquipélago das Ilhas Selvagens. Bem, eu por acaso só vou a meio da minha intervenção inicial, mas já percebi que vou ter que interromper porque já estou a ver, muito confortavelmente, aliás, localizado, o professor Manuel Januário da Costa Gomes, a quem eu também saúdo, e portanto fico por aqui então. Muito obrigado. Nada, Bem, agora peço imensa desculpa.